Olá, pessoal! Vamos para a nossa quinta correção. O tema de hoje é sobre a necessidade de inclusão dos deficientes físicos na sociedade brasileira. Veja que esse tema é um tema bem aberto, mas é interessante a gente trabalhar temas abertos porque nos dá a possibilidade de estudar sob diversas perspectivas desse tema. Isso nos ajuda com vários outros temas que têm a possibilidade de cair no Enem, certo? Então, vamos entender aqui o que está sendo pedido nessa proposta. Começa-se falando sobre a necessidade de incluir. Necessidade é a importância de incluir. Incluir a inserção, inserir um público. Que tipo de público é esse? São os deficientes físicos. Prestem atenção no público. São os deficientes físicos, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade na questão motora. Na sociedade brasileira. Quando eu falo na sociedade brasileira, ela está muito abrangente, ela não está delimitando em que espaço eu devo incluir essas pessoas. Se é no mercado de trabalho, se é na escola, se é nos grupos religiosos, não está me dizendo isso. Se é uma proposta aberta, ela me dá a possibilidade de dar exemplos em qualquer localidade da sociedade, perfeito? Então, vamos lá para a proposta. Vou lendo e vou comentando, tá bom? Na introdução, foi promulgada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura o direito à dignidade do ser humano de forma universal. Perfeito, introdução a gente sempre começa com um repertório, já para a gente fortalecer a competência 2. Em seguida, você tem que trazer o teu tema, o que está ali uma dica aqui, um bizu, pessoal. O que tem ali na proposta, você tem que trazer para esse segundo ponto com as tuas palavras, certo? Isso porque não importa o que tem na proposta, o que importa é o que tem no seu texto. O teu corretor ele vai esquecer o que tem na proposta e ele vai ler só o teu texto. Então, o teu texto tem que dizer sobre o que você vai falar. E o que você vai falar é a proposta. Então, ela deve aparecer nesse meio aqui, com as suas palavras. Então, vamos lá. Entretanto, observa-se que no Brasil há dificuldades de seguir o que o documento diz, no que tange aos deficientes físicos. Então, perceba que nesse segundo ponto, essa candidata fez a contraposição, colocou a Declaração Universal, que é algo positivo, depois fez uma contraposição mostrando o que tem na sociedade brasileira, que é a parte negativa. Eu incluiria aqui, no que tange aos deficientes físicos, a palavra inclusão, que uma das palavras-chave é a questão da inclusão. Então, eu incluiria ela aqui, ou uma palavra sinônima, no que tange, bem aqui, a inclusão dos deficientes físicos, ou a inserção dos deficientes físicos, ou a mesma palavra, ou um sinônimo. Porque, como eu já falei, não importa a proposta. O que importa é o que tem no seu texto sobre essa proposta, certo? Vamos para a tese. Nesse contexto, por mais que sejam resguardados pela lei, esses indivíduos têm oportunidades de trabalho reduzidas por diversos motivos, como preconceito e falta de apoio familiar. Então, esse candidato aqui, ou candidata, delimitou a tese em duas problemáticas: preconceito e falta de apoio, e ainda fez uma delimitação maior. Já que o recorte era a inclusão na sociedade brasileira, essa pessoa preferiu falar sobre a inclusão no mercado de trabalho. Ok. A única coisa que eu acrescentaria a palavrinha aqui chave, tá bom? Inclusão ou inserção. Vou botar aqui uma estrelinha para vocês saberem. Vou botar na cor vermelha. Então, introdução, ok. Vamos para o D1. Então, no D1, o teu corretor já espera que você fale sobre preconceito, tá? Temos problema 1, que é preconceito. Vou mudar a cor, botar aqui. Preconceito e falta de apoio familiar. Então, D1, vamos falar de preconceito, e D2, falta de apoio familiar. Então, vamos lá. D2, dessa forma, entende-se que o preconceito é um fator assíduo nessa questão. Perfeito. Tanto o D1 quanto o D2, você começa com uma afirmação, que é o teu tópico frasal. O que eu coloco nesse tópico frasal? Eu vou colocar a problemática que eu apresentei na minha tese. Se eu disse que o problema está acontecendo por causa do preconceito, então nesse primeiro período eu coloco sobre preconceito. Dessa forma, entende-se que o preconceito é um fator assíduo nessa questão. Em seguida, no próximo período, é muito interessante que você traga um repertório.
Tal situação foi ilustrada no filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, em que o protagonista, por ser deficiente visual, era excluído de trabalhos em grupos na escola. Veja como isso é interessante. Eu apresento o problema lá no tópico frasal, que é o preconceito. Agora eu provo que isso existe através de um repertório, e o repertório escolhido aqui foi um filme. Além de eu colocar o título do filme, eu digo o que acontece no filme de uma forma sucinta, 2 linhas, 1,5 linha. Ó. O protagonista era deficiente visual e ele era excluído no grupo da escola. Pronto, não precisa falar muita coisa sobre o filme. Quando eu saio aqui da obra, eu preciso trazer para a realidade, tá bom? Preciso mostrar que o que acontece na ficção também acontece na realidade. Então, esse conectivo aqui, ele precisa ser uma expressão que indique que eu estou saindo da ficção, estou adentrando a realidade. Então, é algo simples. Fora da ficção, saindo da ficção, uma expressão desse tipo, tá certo? Para a gente poder mudar isso com isso. Aí vem, podemos perceber que o mercado de trabalho não é diferente, né? Não é diferente do que foi apresentado no filme. Por quê? Vamos para a explicação. Visto que a maioria das pessoas mantém a mentalidade de que todo deficiente físico é inválido. Explicou, né? Mostrou, disse, afirmou que o mercado de trabalho na realidade ele não é diferente da ficção, por isso que eu tenho que colocar esse conectivo mostrando que eu estou fazendo um paralelo entre a ficção e a realidade. E aí depois eu justifico, porque existe pessoas que ela tem um pensamento retrógrado, né, que são preconceituosos, mantêm uma mentalidade arcaica, certo? E por último, eu devo trazer uma conclusão para o meu texto. Desse modo, conclui-se que essas pessoas encontram bastante dificuldade no momento em que estão procurando emprego. Perfeito. Eu ainda, o que eu faria aqui para deixar mais ligadinho com a proposta? Eu não colocaria a questão do emprego, mas colocaria a questão do emprego, sim, e incluiria a questão da inclusão em outros setores. Né? Encontram dificuldades, colocaria uma listazinha, a aceitação na escola, na busca de emprego, colocaria mais coisas para poder interligar com a proposta. Tem um probleminha aqui muito sério, que muitas pessoas cometem, passa despercebido, que vai para erro gramatical. Lá é questão da impessoalidade, certo? Lá na tua introdução, foi feita um texto todo imparcial. Não vejo você se colocando nessa introdução em nenhum momento. Já quando você chega no desenvolvimento 1, percebe aqui, ó, começa-se com entende-se, o verbo mais a partícula se, impessoalidade. Depois que você coloca podemos, você está se colocando no texto e depois volta para a imparcialidade, conclui-se. Essa mistura, ela bagunça o teu texto gramaticalmente. Tem duas. Aí você pode perguntar, qual é o certo? Ambos são aceitos pelo Enem. O que acarreta no erro é você utilizar as duas. Escolha uma. Ou você utiliza só a imparcialidade em todo o teu texto, que é o verbo mais a partícula se, ou você utiliza o verbo conjugado ao longo do teu texto todo. Pela tua estrutura textual e do que eu venho vendo aqui ao longo do teu texto, você deve utilizar só a impessoalidade. Então, retira esse daqui e coloca pode-se perceber, tá bom? É algo bem simples de se corrigir. Então, problemas aqui nesse parágrafo. Competência 4, conectivo e a parte gramatical com as variações aqui na linguagem. D2, esperamos que você fale sobre a questão familiar, que foi o que você propôs na tese. Sobretudo, a falta de apoio familiar faz parte das motivações para a permanência desse tipo de situação. Perfeito. Apresentou o problema que você disse lá na tese através de um tópico frasal. Agora eu preciso justificar. Lembra, pessoal, que é uma justificativa. Se eu afirmo, eu vou justificar. Eu já vejo aqui um conectivo AD+. Conectivo AD+, ele não indica justificativa. O significado dele é somar, trazer uma informação nova. Então, não caberia aqui. Outro erro de conectivo. Você poderia simplesmente tirar o AD+, e começar com isso se justifica. A expressão isso se justifica já é uma expressão explicativa. Isso se justifica a partir da análise do filme Intocáveis. Perfeito, já vai estar trazendo o repertório no segundo ponto. Aí vai explicar o que tem nesse filme de Intocáveis que tem a ver com a temática.
em que o personagem principal, devido ao fato de ser cadeirante, não possui nenhum tipo de suporte familiar, o que dificulta a sua trajetória. Perfeito. O assim também é muito vago para a gente poder trabalhar com a questão do filme. Você pode utilizar uma expressão que indique que você está fazendo uma comparação. Então, com base nas temáticas do filme, compreende-se. Ou então, saindo das temáticas do filme, compreende-se. Certo? Um conectivo mais específico para a questão da ficção para a realidade. Tá? Compreende-se, ó, tu utilizou compreende-se aqui, ó. Então, tu utiliza mais a impessoalidade. Compreende-se que pessoas com deficiências, sem apoio familiar, tendem a crescer transtornados, o que dificulta a vida adulta, incluindo a vida profissional. Muito bom. Problemas aqui de conectivo. Então, revisa conectivo, tá? Vamos para a intervenção. Pessoal, intervenção é a parte mais fácil. São 5 elementos que você precisa colocar. Anota esses 5, no dia da prova do Enem, anota no teu caderno de questões as 5. E quando você for escrever a intervenção, vai ticando, vai fazendo checklist, ó, coloquei esse, pronto. Isso vai resolver teu problema. Vamos lá. Vou marcando aqui por cores, tá bom? Para ficar mais fácil da gente perceber. Portanto, é de suma importância que o governo federal vai ser o nosso quem? O agente. Estrutura de administração pública que cuida de interesses nacionais. Quando eu detalho, eu explico quem é o meu agente, isso vai ser o meu detalhamento. Ok? Detalhamento. Quando eu apareço com o verbo crie, verbo de ação, vai aparecer o meu o quê? Crie novas leis que englobem as necessidades desse grupo favorecido. Vou marcar até aqui, tá bom? Vão aparecer outras ações, mas a gente vai analisar ela. Vou tirar o vermelho, porque eu vou marcar o que tá com erro de vermelho, tá bom? Quando aparece a palavra como indica exemplo. Vou marcar aqui vermelho, porque vamos indicar que é erro. Então, se eu uso a palavra como, ela está me indicando que eu vou dar exemplos. Então, o teu corretor está esperando que você dê exemplos de como você vai criar essas leis. E olha só, se eu quero que você me dê exemplos, se você está me propondo que vai me dar exemplos de como criar essa lei, agora olha a tua resposta. Como projetos de apoio, aqueles sem suporte familiar. Tá vendo como não está respondendo a pergunta? Isso aqui está errado. Outra coisa, você disse que quer. Eu entendo o que você está querendo aqui, mas não está bem escrito. Então, se você está pedindo uma nova ação, você tem que criar um outro verbo de ação. Crie novas leis, desenvolva projetos de apoio. Tá entendendo? Então, vamos lá. Outro errinho aqui, ó. Você quer desenvolver um projeto de apoio àquele sem suporte? Você quer um projeto de apoio que não tem suporte familiar e ainda ofereça educação e acesso profissional de saúde? Tá confuso isso aqui quando você disse sem suporte. Fica confuso também. Aí, acesso profissional de saúde, que já foi melhorando, né? Saúde incluindo psicólogos, além de oferecer incentivos fiscais ou monetários. Tudo isso aqui que você falou tá incluindo, são ações. Vou marcar aqui tudo. São ações. Ou seja, você criou a lei, que é o seu quê, e tudo isso que eu marquei aqui em amarelo também são ações. Então, é o teu o quê. Por último, você vem com o para quê, que é o para quê, né? A finalidade, para que as empresas os contratem com o objetivo de incluir os deficientes físicos no mercado de trabalho. Ok, esse finalzinho. O problema é nessa parte amarela. E nós está faltando aqui o como. Como eu vou fazer essas leis, criar essas leis, como eu vou fazer esses projetos, através de quê? Eu acredito que a pergunta como eu vou fazer isso te induziu a colocar esse como, tá bom? Mas a gente não vai utilizar o como para trazer a expressãozinha como, né? Você utiliza o através, por meio, por intermédio. O que é que eu lhe indico para melhorar a intervenção? Revise a nosso curso gratuito no YouTube. Tem lá 3 videoaulas só sobre intervenção. Revise essas videoaulas,
faz a anotação e reescreve teu modelo de intervenção para melhorar essa nota. Vamos lá. Gramática. 160, você já observou aí o que está errando de gramática, é pouco, mas acaba baixando tua nota. Competência 2, está bem desenvolvida, é compreensível teu texto, tem repertório, ele evolui. Competência 3, o que vai baixar a tua nota na competência 3, esse vacilo aqui na intervenção e também o uso de conectivos. 4 também e 5. 160, 5 também. Vai ficar aqui, 840, tá? Revisa isso aí para aumentar essa nota. Bem facinho para a gente chegar ao mais de 900, tá bom? Pessoal, beijo, até a próxima.